Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais uma aula aqui dessa semana e a gente vai falar um pouquinho novamente sobre gráficos, tá? A gente vai fazer algumas análises sobre gráfico de setor, que a gente não falou esse ano, que eu preciso falar com vocês também, tá? Esta aula a gente vai vou mostrar para vocês como é feito um gráfico de setor. A gente vai fazer algumas análises sobre isso, tá? O gráfico de setor é aquele de pizza, aquele redondinho que tem as fatias, tá? E tem algumas relações em relação à medida do ângulo do meu setor. Então, dependendo da porcentagem que eu tenho de cada voto, de cada parte da minha pesquisa, ele tem um pedaço de pizza maior, tá? E é o que a gente vai ver lá na página 148. Então, bora lá. Então, vamos lá, meu povo. Página 148. Vamos seguir aqui. Vou dar o zoom aqui pra gente facilitar. Então, nessa sequência, a gente vai continuar falando sobre gráficos, tá? E aí, ele disse que vai precisar de um transferidor com passo e régua. A gente não vai usar tudo isso daqui não, tá? Fica tranquilo. Na verdade, a gente vai precisar mesmo só da régua mesmo. A régua é essencial, certo? Então, vamos lá. Atividade número 1. Na realização da pesquisa Tempo de Estudo Fora da Escola, os amigos encontraram pouca variação nas respostas. A maioria dos entrevistados estuda pouco por dia fora da escola. E por isso, Manuela e Pietro consideraram que poderiam utilizar um gráfico de segmentos, ou gráfico de setores, ou gráfico de pizza, para representar as informações da pesquisa. Na sua opinião, o gráfico de segmento é mais apropriado para apresentar os dados da pesquisa? Justifique sua resposta. Então, o que vocês acham? Tá? Então, sim ou não e justifique. Tá bom? É só escrever para mim o que vocês acham. Vocês acham que o gráfico de setor é apropriado? Seguindo aqui então, para representar os dados corretamente, os amigos decidiram pesquisar nos livros e sites qual seria o gráfico mais adequado para apresentar os dados obtidos nessa situação. Tá? Então aqui eu tenho Fique Atento. Então vocês vão dar mais uma lida, né? E aí Então aqui tem o Fique Atento. Pietro pesquisou sobre o gráfico de setores e verificou que esse gráfico é adequado quando a análise das proporções é mais importante que o valor absoluto. Ou seja, é mais importante eu saber qual é o tamanho do pedaço da fatia do que exatamente quantos votos ela tem, tá? Então eu tenho que levar em consideração isso também. Assim, é um gráfico que tem um forte impacto visual, por conter poucas variáveis e os valores são representados de uma forma percentual. E o percentual das informações contidas ou frequências relativas nesse tipo de gráfico deve ser relacionado ao total observado, ou seja, a soma tem que ser 100%. Então vamos lá para a questão aqui em cima. Sabendo disso, o Pietro não teve dúvidas de que informar o resultado no caso da pesquisa feita por meio de gráfico de setores seria a melhor opção. O próximo passo foi pesquisar sobre como construir um gráfico de setores. Acompanhe os passos de Pietro e Manuela. Então o que eles fizeram? Primeiro eles organizaram a tabela, então de 0 até 1 hora, de 1 até 2 e o total. Então foram pesquisadas 80 crianças. E aqui tem aquele cálculo de porcentagem que eu já expliquei para vocês, tá? Então eles pegaram 45, dividiram por 80 e multiplicaram por 100 para chegar nesse resultado. O gráfico de setores foi construído dividindo o círculo em regiões proporcionais aos dados apresentados em forma de porcentagem. Como o círculo possui um ângulo central de 360 graus, cada valor de porcentagem é associado à medida do ângulo central, ou seja, cada tamanho da fatia representa um ângulo, tá? Tudo isso baseado nos 360 graus. Os dados percentuais são distribuídos no círculo de acordo com a proporção da área representada, que é relacionada com os valores das porcentagens, tá? Então, olha só, um grauzinho só vale 360, 1%, né? Vale igual a 3,6 graus. Ou seja, se eu fosse representar 56 graus, eu teria que fazer 3,6 vezes 6, vezes 56, e faria a abertura da minha circunferência, que foi exatamente o que fizeram aqui. Tá certo? Então, ó, um ângulo de 200 graus, 202,5, representa 0 horas. Um ângulo de 112 graus representa 1 hora. E um ângulo de 45 graus representa 1 e 2 horas. E aí, virando então a folha, então ele já deu na tabela pra gente, tá? Então o que vocês vão precisar fazer aqui? A gente vai ter que usar o transferidor, tá? Como 1% corresponde a 3,6, então ela fez a multiplicação que eu expliquei. Então aqui a gente vai precisar construir o gráfico. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar o transferidor, tá? Vão fazer o círculo, tá? O círculo certinho, bonitinho, tá? Círculo. E vão fazer as medidas. Então como é que a gente vai fazer as medidas? Vou pegar aqui, vou ter que usar o transferidor, tá?
Deixa eu pegar o transferidor. Transferidorzinho de 180 graus, tá certo? O que vocês vão fazer? Vou colocar o transferidor aqui no meio e vou medir, né? Fazer a medição da volta, tá? Então tá vendo? Eu tô colocando aqui, vou até dar um zoom maior. Então, por exemplo, lá eu tenho um ângulo de exatamente 202 graus, só que aqui só tem 180. Então, aquela fatia de 202, ele vai fazer toda essa volta aqui, tá? E aí eu vou ter que girar meu transferidor. Eu sei que metade é 180, então até o 202 eu vou ter que acrescentar, tá? Então 180 para 202 eu vou ter que colocar mais 22 graus. Então vai dar mais ou menos aqui, ó, 22 aqui. Então a minha volta vai ter que a minha fatia vai ter que ser mais ou menos assim. Deixa eu tirar o transferidor aqui. Essa vai ser a fatia, mais ou menos, da minha volta de 202 graus. Então aqui vai ser a primeira. E aí vocês vão colorir essa parte aqui com uma cor e vão fazer a legenda, ok? Façam a legenda dizendo que esse daqui equivale ao que? A 0 horas, certo? 0 horas. A próxima fatia seria de 112 graus. Então o que a gente vai fazer? Pega o transferidor de novo, coloca no centro, gira ele, certo? Gira ele. E aí a gente vai ter que procurar 112 graus. Então aqui, ó, tá vendo? O meu já tá errado. Eu devia ter girado mais. Então tem que girar até ficar alinhado, até o 0 ficar alinhado. Tá? Ó, agora alinhei. Eu vou ter que procurar os 112 graus. 112 graus tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar daqui. Então eu vou fazer até de outra cor aqui para vocês verem. Essa fatia aqui, ó, ligando daqui até aqui, ó, fazendo essa linha aqui, é a segunda fatia, que aí na minha legenda vai ser exatamente de até 1 hora, tá? Então, 1 hora. E obviamente a última que eu vou pintar aqui de vermelho, essa daqui com certeza vai ser a última, aí vocês vão fazer aqui a legenda, ok? Que é aquela de 1 e 2 horas, tá certo? Então vocês vão precisar do transferidor para fazer essa daqui. Faça um círculo, não precisa ser necessariamente usando o compasso, pode ser qualquer forma reta. O próprio transferidor, se couber aí na folha, você faz uma meia volta e depois vira o transferidor e faz a outra volta, beleza? Então este é o gráfico que vocês vão de construir. Vamos voltar aqui, para 50%, vamos aqui na atividade 2. Na atividade 2 a gente vai falar de gráfico de linha. A pesquisa de Manuela e Pietro buscava descobrir se outros colegas estavam se dedicando aos estudos diários com eles. Os participantes da pesquisa tinham idades variadas. E aí, pois ela incluía estudantes de todo o ensino fundamental. Manuela e Pietro decidiram utilizar o gráfico de linhas para representar as informações por ano escolar. Por esse motivo, o gráfico é utilizado para mostrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência, geralmente permitindo analisar o comportamento das variáveis no correr do tempo, de forma simples e clara, tá? Então aqui eles vão fazer um gráfico de linhas e fizeram essa tabulação aqui, tá? Então aqui tem essa tabulação aqui e tem aqui uma perguntinha para a gente escrever, tá? Eles já fizeram o gráfico, aqui ó, bonitinho, certo? O que está faltando nesse gráfico? Agora ajude a Manuela a representar as informações que faltam no gráfico e que começaram a fazer. Verifique tudo o que falta. Então, o que está faltando aqui? Bom, falta um título. Então, vocês vão escrever qual é o título aqui. Falta alguma informação que tem nos números. Percebam que eles só colocaram 2. Aqui a gente tem uma terceira que não está colocada. Então, vocês precisam fazer a terceira. E a última questão é o que mais está faltando. Então, vocês vão escrever aqui para mim. Então, aqui a gente vai completar o gráfico. Ok? Atividade número 3. E aí a gente vai até a página 148, está quase lá. Para as informações serem analisadas cuidadosamente, Manuela e Pietro decidiram construir um gráfico de colunas que facilita na comparação das turmas. O gráfico de colunas é formado por barras verticais e tem como objetivo representar informações simples que favoreçam a comparação dos dados. Manuela traduziu, então eles colocaram a mesma pesquisa aqui neste gráfico que está aqui, ok? Virando a folha, para a gente finalizar.
Nesse gráfico também podemos perceber que é fácil a leitura rapidamente verificar o tempo que as pessoas estão fora da escola, tá? Observe que as colunas têm uma mesma largura e o espaço entre elas também é o mesmo, tá? Manuela preferiu o gráfico de colunas vertical porque horizontal, mas poderia ser na horizontal e teria então um gráfico de base. Então aqui é só uma explicação do gráfico, tá? Nenhuma análise. E aí a atividade número 4, ele traz mais uma pesquisa. Depois da pesquisa realizada, com os 3 tipos de gráfico, Manuela e Pietro ficaram curiosos sobre a educação e quiseram saber um pouco mais sobre os índices educacionais no Brasil. Pesquisaram sobre a relação entre infância, adolescência e analfabetismo. E chegaram a essa tabela abaixo. Aí tem essa tabelinha aqui. Pergunta, aí dos 3 tipos de gráfico, qual é o melhor tipo para representar a tabela? E justifique sua resposta. Por que você acha que é o melhor tipo? Tá? Então aí você vai colocar qual é o melhor tipo de gráfico e me explicar por quê. Questão número 2. Aqui vocês vão construir o gráfico, então pode ser um gráfico de colunas, um gráfico de linhas, um gráfico de setor. Então, construir um gráfico, tá bom? Então façam um tipo de gráfico que vocês responderão, vocês vão escolher agora que fazer aqui na 2, tá? E a questão número 3, vocês vão colocar as conclusões de vocês. Escrever as conclusões de vocês, ok? Então, façam análise do gráfico e da tabela e me digam o que vocês acharam, beleza? Então, agora que vocês façam essa análise desses 3 tipos de gráfico, tá? Qualquer dúvida me mande, conversa comigo, mande no meu sala de aula. Esquece de tirar foto e me enviar, beleza? Estamos concluindo, gente. Força! Forte abraço e até a próxima aula.